eu quero que os meus liderados eles façam mais, né? E a gente fica pensando, bom, mas mais o quê? Né? Mais o quê e mais para onde? Muito bom, muito bem-vindos, bom dia a todos. Queria compartilhar alguma peça de informação para vocês sobre estratégia e treinamento e desenvolvimento. Fui convidado pela Movidaria para estar aqui. Maior prazer, espero poder contribuir. E a pergunta que fizeram é como elevar o status, né, de uma área tão importante para mais estratégico ainda, né? E a resposta, quando eu pensei nesse speech, era muito simples: contexto, né? Se a gente entender o contexto, para onde a gente vai, de onde a gente vem, o que a gente pode fazer para alcançar isso, a gente resolve todos os problemas e a gente se reposiciona como RHs estratégicos. Mas precisamos ilustrar isso aí, né? Então, eu queria começar com a antítese do que seria essa questão de ser estratégico, né? E, para mim, existe uma questão que é o Triângulo das Bermudas do RH. Né? O Triângulo das Bermudas é aquele lugar que os navios se perdem, que os navios afundam, que aviões caem e etc. E muitas vezes a gente é tragado por esse Triângulo das Bermudas corporativo e a gente se vê nesse turbilhão, né? E a primeira coisa é o gestor. A gente atende gestores, né? E a coisa que mais a gente vê é o gestor afundado no operacional. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso e encontrou algum gestor afundado no operacional. E quando ele aparece nessa situação, a gente encontra frases do tipo, né? Eu quero que os meus liderados eles façam mais, né? E a gente fica pensando, bom, mas mais o quê? Né? Mais o quê e mais para onde? Né? Então a gente precisa começar a desenvolver essas perguntas, né? De novo, contexto. Então aqui tudo vai levar a perguntas, né? Que competências, né? A gente sabe que tem competências que destravam outras competências. Por exemplo, uma competência de comunicação bem desenvolvida pode destravar uma competência de liderança. Né? Então qual que é a ordem disso aí? Né? O que eles precisam que façam mais? Né? Será que está realmente ligado a comunicação ou a competências, né, o que eles precisam? Será que não está ligado a processo? Será que não é uma outra via que a gente tem que acessar antes de propor alguma coisa com os gestores? Né? Outra coisa, eu quero que eles façam igual a mim. É óbvio, todo mundo gostaria que a gente tivesse um mini exército de nós mesmos para fazer tudo que a gente faz, né? Mas a gente precisa entender um pouco mais. Igual a mim o quê? Será que existe alguma competência por trás disso aí? O que esse gestor faz tão bem que ele está buscando replicar? Né? De novo, contexto. Né? E um caso que a gente vê sempre, né? Não, você que é o RH, você que tem que me dizer, me propor o que fazer. Tá, ainda assim, esse cara está pedindo ajuda. Né? Como é que a gente pode ajudar esse cara e tentar resgatar esse cara do turbilhão operacional que ele está envolvido, né? Bom, e aí entramos nós. E muitas vezes a gente se sente um garçom. Né? Não é pejorativo o termo. O garçom ele tenta realmente oferecer a melhor experiência de consumo. Né? Mas ainda assim a gente se vê preso em algumas coisas, do tipo, missão dada, missão cumprida. A gente precisa entregar aquilo que eles pedem e acabou. Né? Então agora a palavra de ordem é team building, então vamos fazer team building. Mas para que não sabemos, a equipe já é super integrada, já funciona super bem, mas a gente ainda está gastando tempo fazendo team building porque o gestor pediu. Né? Outra coisa, maquininha, né? A gente se torna máquina. Não, a gente tem aqui X horas de treinamento e desenvolvimento por ano na empresa. Maravilha. Né? Mas e daí? O quê? Né? Aqui todo mundo na empresa passa por um treinamento de liderança. É mesmo, até analista. Mas por que um analista precisa de um treinamento de liderança se ele nem é gestor ainda? Né? Então a gente se torna máquinas e começa a fazer um monte de coisa sem nem pensar o que a gente está fazendo. Né? E aquele RH, ou a gente fica super fora da caixa e fora da casinha também. Né? Então a gente pega a liderança da empresa e faz 5 palestras do Mário Sérgio Cortella, né?
faz um monte de team building com eles, 3 vivências e gasta um monte de tempo da diretoria para fazer alguma coisa que foi solicitada, mas e que, nossa, super criativo, mas a gente não sabe a consequência disso aí, né? Então, sempre perguntar para que a gente está fazendo para o negócio não ficar distante. Se o negócio fica distante, a gente se perde no meio do caminho. E muitas vezes a gente vê coisas do tipo, a estratégia não está clara, né? Se você tivesse uma palavra para explicar a estratégia, qual seria? E a gente se perde nessa explicação da estratégia, porque muitas vezes a gente não tem nem tempo de enxergar, né? Então a gente precisa buscar essas informações, né? Processos e políticas estão desalinhados, isso é outra coisa que a gente vê. Ah, mas isso aqui não faz parte da nossa política. A gente precisa checar, gente, se isso aqui está fazendo sentido ou não, se a política está alinhada às estratégias. Se a gente não tiver esse contexto, a gente não consegue nem conversar com ninguém, né? Então a gente sempre precisa estar voltando no contexto. E o que muita gente vê, aqui a nossa empresa é focada em resultado, né? Temos que melhorar o nosso EBITDA. Tá, mas EBITDA por quê? De onde vem esse EBITDA? Para que serve um EBITDA? Né? Como é que eu mexo com o EBITDA do ponto de vista de treinamento, de desenvolvimento, de pessoas, né? E a frase que a gente vê bastante, né? Não importa se o pato é macho, eu quero o ovo. Né? Então me traz as coisas aqui e lá vamos nós nesse turbilhão do Triângulo das Bermudas para fazer, né? Então a gente tem que se colocar numa posição de responsabilização, né? E tentar sairmos por nosso próprio esforço desse turbilhão de Triângulo das Bermudas, né? Uma coisa que a gente faz muito, né? O gestor não me ouve ou ele não me entende, né? A empresa não investe, a gente precisa de dinheiro, a empresa não quer investir em pessoas, né? Ou não dá tempo. A gente está afundado no operacional, não dá tempo de fazer isso aí. Só que a gente também tem competências para desenvolver. E pensando nas competências, se a gente está falando de ouvir e ser ouvido, a gente precisa mostrar fatos e dados. Sem fatos e dados, a gente não consegue nem começar uma conversa, né? Então, analisar. A gente precisa ter bases analíticas para a gente provar o nosso ponto, para a gente provar que é possível chegar a algum lugar via treinamento e desenvolvimento. A empresa não investe. Tá, mas olha só esse evento, né? O que mais tem são opções de treinamento, formatos de desenvolvimento, um monte de coisa para fazer, que se a gente usar o nosso conhecimento com um pouco de criatividade, a gente consegue fazer coisas bem assertivas, direto ao ponto, que trazem muito resultado, seja para o gestor, seja para a empresa, né? E a última coisa, que é a priorização, né? Não tem tempo, mas, gente, a gente não precisa abraçar o mundo com as pernas. O processo de desenvolvimento ele é um processo contínuo, né? Não é no estalar de dedos que a gente resolve uma questão de competências, não é no estalar de dedos que a gente muda de patamar uma equipe. A gente precisa ter isso em evolução e colocar isso em perspectiva. Mas isso precisa ser negociado, isso precisa ser priorizado. Então, esse tipo de conversa a gente tem que exercitar com o nosso público, né? E a gente precisa assumir responsabilidade. A boa notícia, ou as boas notícias, né, tem inúmeros estudos e ferramentas de RH. O RH é uma das matérias mais estudadas em administração. Se você der um Google, você vai encontrar um monte de artigos, um monte de teoria, muita coisa legal para a gente ver, que traz base para a gente falar com propriedade aquilo que a gente está propondo, né? O RH ele desfruta de um posicionamento privilegiado, né? A gente sabe que cada vez piegas, né? Mas cada vez mais responsável pela diferenciação competitiva, né? A tecnologia ajuda a facilitar isso aí, mas são as pessoas que fazem diferença, a gente ouve isso o tempo todo. Então a gente precisa se colocar enquanto ferramentadores para o processo de desenvolvimento de pessoas, a gente precisa se colocar em posição de protagonismo, né? Só que isso só é alcançado se a gente tiver informação, se a gente tiver contexto, né, para fazer isso acontecer. Porque sem dados, nós só estamos discutindo a opinião de uma pessoa e outra, né? Então, agora eu vou falar um pouco de como é que a gente pode fazer isso, né? E a questão do gato da Alice do País das Maravilhas, né? Se a gente não sabe para onde a gente vai, não adianta nada, a gente qualquer coisa que a gente fizer parece que vai estar bom, mas não vai estar,
Né? Então, assim, a gente preciso falar que o contexto é o negócio? Né? Não. Né? Então, a gente precisa saber como que a empresa gera valor e como que isso se deriva, né, para os funcionários. Então, por exemplo, a Apple, ela gera valor por design. Então a gente tem que entender que toda a infraestrutura, toda a organização da Apple, ela está orientada a aprimorar o design e trazer pessoas para desfrutar desse design que a Apple cria. É assim que ela gera valor. A Tesla Motors é eletricidade. Ah, mas tem um carro. Não, mas eles têm baterias, né, eles têm um grid de energia, eles têm... compraram uma empresa de energia solar. Então, isso tudo é eletricidade. Como é que eu potencializo o resultado em eletricidade? E o Google trabalha informações. Né? Tudo no Google é a partir de informações e para informações. Não sei, provavelmente vocês leram aquele livro Work Rules, até o RH é super cheio e conectado de informações. Né? Qual que é a estratégia? Ok, agora a gente sabe como é que essa empresa gera valor. Qual que é a estratégia? Como é que a gente está fazendo esse caminho para criar valor de fato? Né? A Apple está focada em lançar produtos e precisa de uma renovação, né, constante. A Tesla ainda está escalando a produção, está expandindo a atuação. Aliás, a Tesla é um case muito interessante, porque você tem um alto turnover na alta gestão. E vocês imaginam o problema que tem embaixo disso aí na organização para treinar, para fazer onboarding de todo mundo, para o gestor que está chegando, para ele já fazer o catch-up disso num prazo curtíssimo para produção e resultados. Então a gente precisa estar atento a isso, senão a gente não vai conseguir nem conversar com o gestor para propor alguma coisa para eles. Então o contexto é muito importante. E o Google precisa diversificar o portfólio, porque informação eles já têm. Agora, como é que a gente pega essas informações e traduz isso em algo útil? Né? Em algo que vai convidar as pessoas para gerar mais movimentação e gerar dinheiro. Né? E qual que é a prioridade? A Apple vai precisar criar ou vai precisar integrar? A Apple está chegando num ponto de clivagem, que o modelo iPhone está quase alcançando o nível de obsolescência. Né? Então, precisa pensar nisso aí. Né? A Tesla precisa de eficiência fabril, senão não vai conseguir alcançar essa escala. Né? Quem é que está preocupado com isso? Como é que a gente se alinha a essa preocupação e prioriza as nossas ações para apoiar isso aí? Né? O Google precisa organizar, porque tem muita coisa espalhada, está fazendo muita coisa diversificada. Como é que as equipes se integram? Então a gente precisa pensar nisso aí também, senão a gente não consegue nem conversar com quem... com os tomadores de decisão. Né? E, finalmente, a gente precisa analisar e questionar. Ok, agora que a gente entendeu o contexto, agora começa o nosso trabalho começa desde o contexto, mas agora a gente começa a botar a mão na massa. Né? Então, a gente precisa entender o que é desempenho. E ainda que seja algo superficial, mas a gente precisa de um ponto de partida. Porque se a gente não tiver dado, a gente não consegue conversar com as pessoas. Né? A gente precisa entender as competências. Né, desempenho e competências, é uma brincadeira de somar uma coisa com a outra. Né? Cruzar com esse contexto que a gente acabou de olhar. Né? Cruzar com as outras áreas. Né? O marketing não pode estar separado do comercial. Como é que a gente integra isso aqui? Se a gente está fazendo uma ação de treinamento para marketing, como é que a gente pode envolver o comercial também? Ou transformar isso de uma forma contínua, né, usando os processos. Né? E a gente precisa dividir com o gestor. O gestor é o tomador de decisão, ele que vai definir. Só que a gente precisa saber influenciar. E não existe nada de influência do gestor se a gente não estiver conectado com esse contexto, com essas análises. Então a gente precisa usar isso a nosso favor. Quando a gente tiver isso pronto, agora sim. Agora a gente vai fazer aquilo que a gente mais gosta, que é fazer os nossos planos com coerência, né? Fazer as proposições de opções de treinamento, de formatos, né, de como que a gente vai trilhar esse caminho junto com esse pessoal que a gente vai treinar, né, com consistência e orientado ao negócio, e aí sim que a gente vai conseguir priorizar com precisão. Né? Não precisamos fazer tudo, a gente precisa fazer uma coisa que eventualmente vai destravar um monte de coisa e que vai facilitar a vida de todo mundo. E, finalmente, a gente vai alcançar um nível estratégico de comunicação e de posicionamento na organização.
É isso que eu tinha para dizer. Eu acho que existe como nós navegarmos esse triângulo das Bermudas, que no final das contas todos nós vivemos. Fui convidado pela Movidaria. A Movidaria está com um stand aqui. Pessoal muito bacana, muito inteligente, consegue ajudá-los em todo esse processo, utilizam um formato de retorno sobre o investimento para analisar todas as ações e com certeza pode ajudá-los a progredir nesse caminho para fora do Triângulo das Bermudas e pensando no RH estratégico. Muito obrigado.